E aí galera, aqui é o David. Bom, já deixa logo o like aqui embaixo para fortalecer o crescimento do canal e bora pro vídeo comigo. Ainda hoje, são muitos os mistérios sobre a vida na Terra e tudo o que aconteceu em nossa espécie. Mas a ciência todos os dias realiza novas descobertas que nos ajudam a desvendar as partes dessa história. E é exatamente sobre isso que eu vou te falar no vídeo de hoje. Algumas descobertas incomuns. Bora pro vídeo! Bacia da América pré-colombiana. O que há de interessante nesse objeto é que esta é uma bacia que não se sabe exatamente para o que ela era usada, mas se sabe que esse objeto é composto de obsidiana, uma pedra muito difícil de ser processada, mas que possui uma enorme beleza. Como nós sabemos, os astecas foram um povo que construiu um império gigante, sendo considerado um dos mais poderosos da América pré-colombiana. Foram apenas os espanhóis que conseguiram então acabar com a prosperidade deste império. E hoje nós conhecemos esses povos através de seus escritos e também através dos achados feitos pelos arqueólogos ao longo do tempo. Como é o caso desta bacia de obsidiana, em que a imagem de um macaco está então representada. Com o avanço dos estudos sobre esses objetos, os pesquisadores acabaram então ficando muito chocados e se questionaram como foi possível ter feito uma peça com tal perfeição com tão pouca tecnologia. E por conta disso, os pesquisadores acabaram levantando algumas teorias sobre estes objetos. A maioria desses pesquisadores concorda que esse objeto não poderia ter sido feito pelo povo asteca. Cubos misteriosos da Índia. Num certo dia, no centro da Inglaterra, nas margens de um rio, um morador local estava pescando quando encontrou estes estranhos objetos. Ele avistou uma pilha de cubo nas águas rasas do rio. Os cubos feitos de chumbo também possuem alguns símbolos desenhados. Mas pessoal, esses símbolos eram incompreensíveis para o homem que os encontrou. Olha, o que tudo indica, esses objetos possuíam algum tipo de propósito religioso, e depois de algumas pesquisas na internet, se descobriu que essas imagens e símbolos seriam de origem hindu. Os povos encontrados provavelmente teriam sido trazidos da Índia, mas acabaram sendo descartados. O principal mistério desses objetos encontrados em um rio é este, afinal ninguém conseguiu descobrir o exato propósito desses objetos nada comuns. Por conta da falta de repetição dos números e mais o formato das linhas e colunas, os pesquisadores acreditam que seriam um sudoku. Isso significaria que estes cubos seriam usados em rituais hindus. O que reforça a ideia é o fato de terem encontrado junto com cubos uma moeda, representada aí como a imagem de uma mulher com vários braços. Mas ainda existem muitos mistérios sobre estes objetos, principalmente porque, segundo algumas hipóteses, eles seriam objetos milenares. Mas isso não corresponderia aí com a idade do chumbo. Mapa de 2000 anos. Esse mapa é ainda mais antigo do que a maioria dos mapas encontrados, que por si só já garante muitos mistérios para os arqueólogos e também para os pesquisadores. Acredita-se que esse mapa, que foi encontrado lá no México, tenha sido criado nos anos 200 a.C. e 200 depois de Cristo. Mas essa é uma descoberta recente e as gravações esculpidas em pedra ainda precisam ser decifradas pelos arqueólogos. Mas pelo que se sabe até agora, este mapa é um registro de terras do entorno do local onde ele está situado. Por enquanto se tem poucas informações sobre esta descoberta, mas os pesquisadores têm trabalhado muito em busca de detalhes sobre esse grande achado para a humanidade. O tabuleiro romano. Uma outra descoberta muito interessante é esse tabuleiro romano que foi encontrado em um sítio nórdico. Ele consiste basicamente em cubos feitos de ossos e 18 figuras circulares que foram usados por uma pessoa de status significativo. Esse jogo possui cerca de 19 partes, que incluem dados alongados que são usados em combate entre dois jogadores. Bom, os cientistas também encontraram, junto com este particular jogo, cerâmica, alguns fragmentos de ossos, vidro e também o bronze. Esses objetos foram encontrados em um fosso de cremação, por isso os pesquisadores acreditam que os objetos faziam parte de um ritual de sepultamento. Segundo eles, este seria o lugar onde uma pessoa de alto status social estaria enterrada. O jogo é muito semelhante ao xadrez. Da mesma forma, dois jogadores se enfrentam com a intenção de capturar as peças de seu adversário, com o mesmo número de peças. Mas assim como no xadrez, as peças de cada um dos jogadores possuem cores diferentes, muitas vezes opostas. Mas este não era um jogo que poderia ser jogado por qualquer pessoa, tá? Na verdade, apenas os membros da aristocracia local tinham acesso a esta forma de diversão naquela época. Meteorito no Canadá. Você sabe do que é feito este meteorito que caiu no Canadá em janeiro do ano 2000? Esse fato acabou intrigando muitos cientistas naquela época, quando o meteorito caiu no lago Tarish, lá no Canadá. Depois de algum tempo, foi possível resgatar os fragmentos do meteorito para que se realizassem estudos sobre o material e se conseguisse saber mais sobre o que tinha levado àquele fenômeno.
E então, depois de alguns estudos dos fragmentos retirados do meteorito, os cientistas acabaram descobrindo que ele era rico em carbono e aminoácidos. Além disso, eles também perceberam que o meteorito possuía uma composição altamente alcalina. Por conta disso, os cientistas acabaram descobrindo que há 7 bilhões de anos atrás, a atmosfera da Terra era 70% dióxido de carbono. Bela descoberta e parabéns para os cientistas. 700 mil artefatos. No ano de 2003, as autoridades de Amsterdã, que fica lá na Holanda, decidiram instalar uma nova linha de metrô naquela cidade. Com isso, as obras começaram e você deve imaginar que era preciso cavar muito para construir essa nova linha de metrô na cidade. Mas não era só isso, tá? Seria preciso também drenar os canais antigos daquela cidade. E o que aconteceu é que durante a execução dessas obras foram encontrados diversos artefatos que estavam esquecidos no fundo destes canais daquela cidade. Alguns dos artefatos encontrados acreditam serem do século XIII, então decidiram catalogar e registrar todos os objetos encontrados no fundo dos canais drenados. Para isso eles contaram com o auxílio da tecnologia, e o melhor é que qualquer pessoa pode acessar esses arquivos. A prova que a vida na Terra tem 3,5 bilhões de anos. Os geólogos realizaram uma descoberta verdadeiramente incrível. Depois de analisar quimicamente os fósseis que foram encontrados na década de 1980 no deserto australiano, o que os cientistas descobriram é que esses fósseis têm mais de 3,5 bilhões de anos. E depois de passar por diversos estudos, os cientistas conseguiram identificar material orgânico nestes fósseis. Isso então prova que a vida na Terra tem mais de 3,5 bilhões de anos. Mas é claro que chegar a esta conclusão não foi tão simples, tá? E os materiais passaram por diferentes tipos de análise na busca por elementos orgânicos. E tudo isso até que os cientistas pudessem chegar à conclusão sobre a verdadeira idade da vida aqui na Terra. Antes das análises com esses fósseis australianos, os cientistas já haviam analisado materiais de 3,7 bilhões de anos, mas não encontraram nenhum material orgânico neles. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal, espero que tenham gostado, deu muito trabalho para fazer, então deixa o like aqui para fortalecer o crescimento do canal. Se você curtiu esse vídeo, compartilha com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, sua namorada, com quem for, se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.